Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 55. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Eu peço a gentileza que logo após a leitura da palavra, você não converse com quem está ao seu lado, você evite de levantar, a não ser por uma necessidade muito extrema. Prometo a você que não vou passar de meia-noite hoje. Estou inspirado para pregar hoje. Eu peço a sua atenção, eu peço que você abra o seu coração nesta noite. Isaías 55. Vamos ler apenas o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos ler juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Somente as irmãs, bem alto as irmãs. Está fraca as irmãs, olha os irmãos. Os irmãos, buscai. Foi melhor, não foi? Só os jovens. Buscai. Amém. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, envia a tua palavra, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz. Que, ó Deus, esta palavra caia numa terra boa, produza 100 vezes mais, e que os nossos corações, ó Pai, seja esta terra boa. Fala não apenas a esta igreja aqui reunida, mas a todos aqueles que estão em casa agora assistindo ao programa de televisão. Queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus, entender que a hora é agora de buscar a Deus. Não podemos deixar para depois, devemos buscar agora e receber a bênção do Senhor em nossas vidas, em o nome de Jesus. Antes de você sentar, fale com quem está ao seu lado assim: a hora é agora. Amém. Vamos então nos assentar. É uma palavra muito clara, muito específica. Profeta ungido por Deus, usado por Deus, ele fala: olha, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu entendo que a hora de buscar a Deus, de invocar a Deus, é agora, é hoje. Porque o próprio profeta, a própria palavra de Deus está dizendo que Deus ainda está perto, que Deus ainda está acessível, que Deus ainda está aqui para responder às nossas orações e nos abençoar. Existem situações na nossa vida que só buscando a Deus, que não adianta um jeitinho brasileiro, que não adianta influência, que não adianta a minha força, a minha inteligência, que não adianta eu recorrer a recursos humanos, temporais, somente buscando a Deus, somente buscando ao Senhor, somente buscando a face de Deus, somente clamando ao Senhor, que eu vou ter resposta, que eu vou ter vitória, que eu vou receber na minha vida o que eu estou precisando, que eu vou receber na minha vida aquilo que eu anseio, aquilo que eu almejo,
Não adianta eu tentar dar voltas, pegar atalhos. Eu preciso buscar a Deus. Fale para quem está ao seu lado, você precisa buscar a Deus. E buscar, querido, querida, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Eu quero falar nesta noite de 3 reis, 3 homens que reinaram, que governaram em suas épocas distintas, e todos esses homens tiveram o mesmo problema, e todos esses homens enfrentaram a mesma situação. Só que somente um recebeu a resposta, somente um recebeu a bênção do Senhor. O primeiro rei que eu quero compartilhar com você nesta noite foi o rei Acasias. Acasias era um homem incrédulo, era um homem que não cria em Deus. Ele foi o 8º rei de Israel. Ele foi filho de Acabe e Jezabel. E a palavra de Deus diz que Acasias, ele andou pelo caminho dos seus pais. Acabe e Jezabel foi o casal mais maligno que você encontra nos relatos bíblicos. E ele era filho deste casal maligno. E a Bíblia diz que ele andou nos caminhos dos seus pais. Acabe era um rei. E ele se casou com esta mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher maligna. A Bíblia diz que ela mandou matar os profetas de Deus. Outros profetas viviam escondidos em cavernas, tomando água, comendo pão, alimentados por um mordomo, por um homem de Deus, escondido dela. Uma mulher que instituiu em Israel a adoração a Baal, ao Deus Baal, a uma entidade maligna, um principado poderosíssimo. Uma história de Jezabel para você. O marido dela, Acabe, queria comprar um terreno. Esse terreno era ao lado da casa dele. Ele queria comprar para poder aumentar o seu terreno e ali construir alguma coisa. E ele foi no dono do terreno. Ele falou: olha, eu vim aqui para comprar o seu terreno. E aquele homem falou: mas meu rei, ele parecia baiano, né? Meu rei, esse terreno é herança. Meu avô deixou para o meu pai deixou para mim, eu vou deixar para os meus filhos. Eu não posso vender esse terreno. E o rei Acabe saiu triste, cabisbaixo, e foi para casa. E diz a Bíblia que ele não comeu pão naquele dia, não ungiu a cabeça, como era costume naquela época. E Jezabel, quando viu o seu marido naquela situação, ela perguntou: o que está acontecendo? E ele relatou para Jezabel o que aconteceu. E ela falou: você é um banana, você é o rei, rapaz. Você não está com nada, você é rei, você tem uma coroa, isso não serve de nada. Esse é o espírito de Jezabel. É aquela mulher que quer passar por cima do marido, que quer ser autoridade sobre o marido e não aceita a autoridade de ninguém sobre a sua vida. Essa é uma das facetas do espírito de Jezabel. E ela falou: você não está com nada, você é um banana, eu vou resolver essa situação. E diz a Bíblia que ela contratou homens malignos, homens covardes, mentirosos, para testemunharem falsamente contra o dono daquele terreno. E ela montou todo um esquema, montou um tribunal, colocou ali as autoridades do povo, colocaram o pobre coitado do homem. E ali aqueles homens inventaram, contaram mentiras acerca daquele homem, e ele foi condenado à morte.
Diz a Bíblia que aquele homem morreu, mataram o homem. Ela chegou em casa, falou para o seu marido: ó, pode tomar um banho, pode comer, pode ir para a churrascaria comer um rodízio, porque o terreno é teu. Mulher maligna, mulher má. E diz a Bíblia que este rei Acasias, ele andou nos caminhos de Jezabel. É como diz o ditado: tal pai, tal filho. E ele andou nesses caminhos de Jezabel. Um dia Acasias, ele sofre um acidente. Ele cai de um terraço, de uma laje, e diz a Bíblia que ele fica muito doente. E ao invés de recorrer a Deus, ao invés de buscar a Deus, enquanto se podia achar, no caso dele, ele manda mensageiros a outra cidade a consultar a Baal-Zebude, que era o deus de Ecrom. Ele não busca a Deus porque ele não conhecia a Deus, porque os seus pais não conheciam a Deus, e ele não recebeu isso dos seus pais. Então a Bíblia diz que ele mandou mensageiros em numa outra cidade para consultar demônios, para consultar feiticeiros. E ele falou: olha, vai até lá, naquele local, e pergunta se eu vou ser curado, ou se eu vou morrer nesta situação. A Bíblia diz que quando aqueles mensageiros foram caminhando até aquele local, o anjo do Senhor levantou o profeta e falou assim: olha, vai passar por aqui os mensageiros de Acasias, e eles vão consultar a Baal, se ele vai ser curado ou não. Entrega um recado de Deus. E quando aqueles homens passaram, o profeta chamou-os e falou: olha, por acaso não há Deus em Israel, para vocês consultarem outros deuses em outro lugar? Volta e avisa para o rei, que da cama que ele está, ele não vai sair, ele vai morrer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E este rei chamado Acasias não buscou ao Senhor, e foi tarde demais. Invocai enquanto está perto. E aquele homem mandou invocar um outro Deus em um outro lugar, sendo que o Deus de Israel se fazia presente naquela terra, naquela nação. Bastava ele buscar ao Senhor, ir na fonte certa, ir no lugar certo, porque ele receberia a bênção de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: precisamos buscar a Deus na hora certa e no lugar certo. Aleluia. Morreu, irmãos. Morreu porque não buscou a Deus. O segundo rei que eu quero falar com você nesta noite é o rei Asa. Asa, terceiro rei de Judá. Agora, ao contrário de Acasias, Asa era um homem bom. Se você ler a história de Asa, o começo da história de Asa, lá no livro dos Reis, no capítulo 15, a Bíblia diz que Asa, ele fez o que era reto perante o Senhor. Reinou 41 anos em Judá. Homem sério, homem fiel, homem de Deus. Fez o que era reto. Só que quando ele estava completando 39 anos de reinado, a Bíblia diz que ele ficou doente. Ficou enfermo, uma doença em seus pés. E a Bíblia diz que quando essa doença chegou, ele parou de buscar a Deus. Diz a Bíblia que ele deixou Deus de lado e buscou a medicina, buscou os médicos. Não estamos aqui pregando contra os médicos, contra a medicina, pelo contrário. Nós cremos que Deus pode usar os médicos, remédios, a medicina, mas a Bíblia diz que este homem, ele se afastou de Deus. Ele fez alianças inescrupulosas, e ele, ao invés de buscar a Deus, ele preferiu buscar outras fontes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 16.
no versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Olhe para mim e preste atenção, por gentileza. Era tempo de buscar a Deus, e Asa não buscou a Deus. Um homem que confiou em Deus, um homem que conheceu a Deus, um homem que andou nos caminhos do Senhor, que fez o que era reto diante do Senhor, fez tudo certinho, mas na hora que ele tinha que buscar a Deus para resolver uma questão na sua vida, ele não buscou a Deus. Ele não buscou a Deus enquanto se podia achar. Ele não buscou a Deus enquanto ele estava perto. Diz a palavra do Senhor que ele preferiu buscar a medicina do que buscar a Deus. Com isso, Asa também não recebeu a bênção do Senhor. E quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar sobre um terceiro rei nesta noite. O rei Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ezequias foi um dos maiores e melhores reis que Deus levantou. Homem fiel, homem direito, homem sério, homem de Deus, homem ungido, homem que Deus separou, selecionou, um homem que fez obras tremendas. A Bíblia diz que até nos dias de Ezequias, o povo adorava a serpente de bronze que tinha sido feita lá no deserto na época de Moisés. E eles batizaram a serpente de Neustã. O povo estava em pecado, estavam sendo picados por serpentes venenosas no deserto. Eles buscaram a Deus e Deus falou: olha, façam uma serpente, coloquem-na numa haste, e quando alguém for picado e olhar para aquela serpente na haste, será curado. Só que aquele era um momento, era um tempo, o povo começou a adorar e a idolatrar aquela serpente de bronze, geração após geração, até nos dias do rei Ezequias. E diz a Bíblia que Ezequias foi um homem corajoso, porque ele quebrou, despedaçou aquela serpente de bronze. Um homem de Deus, irmãos. Um rei tremendo, um dos maiores reis que Israel já teve. Agora, há uma coisa que me chama a atenção, é que mesmo a pessoa sendo boa de Deus, ela pode sofrer problemas. Ela pode passar por lutas, ela pode passar por dificuldades. A Bíblia diz que Ezequias ficou doente. Preste atenção no que eu vou te falar. Acasias ficou doente, recorreu a Baal-Zebude. Asa ficou doente, recorreu à medicina. Ezequias ficou doente, irmãos. Diz a Bíblia que ele ficou muito doente, muito grave, deitado em sua cama, no seu leito. Um belo dia, eu imagino, foi mais ou menos assim. O interfone tocou, e ele ouvindo o interfone, ele deve ter pensado: puxa vida, eu estou aqui doente, o que será? Será que é algum cobrador? Será que é alguém do povo querendo reivindicar alguma coisa? Eu estou aqui na minha enfermidade, curtindo esta dor, estou aqui sofrendo. E o mordomo anuncia: olha, é o profeta Isaías que está aí fora. Já pensou receber a visita de um profeta do naipe de Isaías? Já pensou receber a visita de um profeta? É bom receber a visita de um profeta. É bom você abrir a porta da tua casa para receber a visita de um homem de Deus, de um profeta do Senhor. E eu imagino que Ezequias, quando o mordomo anunciou: olha, o profeta Isaías está aí embaixo, ele quer subir. Eu imagino que Ezequias pensou: graças a Deus, Deus enviou o profeta.